mendiga negra enfrenta sofrimento e vingança até ser salva por milionário barbeiro. Em uma cidade em que o sol ardia mais do que a esperança, Rosa, uma velha mendiga, lutava diariamente contra a fome e a solidão que a cercava. Com seus olhos cansados e pele enrugada, ela carregava não só as marcas do tempo, mas também um fardo invisível, um segredo familiar que a mantinha à sombra da dor. Seus antepassados, acusados injustamente por um empresário local cheio de poder e corrupção, foram consumidos pelo fogo de uma mentira. E agora, mesmo nas ruas, ela podia sentir a calidez da vingança ardendo em seu peito. Uma noite, enquanto o vento uivava como um lamento, Rosa foi brutalmente atacada por um grupo de homens que não viam sentido na sua existência. As ruas, que deveriam oferecer abrigo, tornaram-se campos de batalha. O aperto no peito aumentava. Ela soluçava em meio à dor, enquanto as memórias de seu passado a cercavam como sombras. Neste cenário macabro, à luz de um carro, ele correu até ela, e em seu olhar havia a urgência de um homem que já enfrentou suas próprias batalhas. "Você está bem?" perguntou, mas a resposta estava no rosto machucado de Rosa, que revelava a verdade. Não, ela não estava bem. Seus olhos, no entanto, refletiam uma força, uma resistência. Mas ali, entre eles, uma tensão inexplicável começou a se formar. Marcos era atormentado por um passado de violência que o seguia como uma sombra. E Rosa sentia que estavam conectados de uma maneira estranha. Enquanto ela desejava vingança por sua família, ele carregava a culpa de um amigo que não pôde salvar. O destino tinha um jeito peculiar de entrelaçar histórias. A cidade, com suas luzes piscantes, parecia zombar da dor dos dois. O barulho das pessoas passando ao redor se tornava um eco distante, como se o mundo tivesse parado para observar o momento crucial. Marcos ajudou Rosa a se levantar, e no meio da escuridão, uma centelha começou a brilhar, o que parecia um encontro aleatório. E Marcos, com os fantasmas do passado o apertando, sabia que precisava enfrentar um velho inimigo que não queria que suas histórias viessem à tona. Os laços que os uniam estavam prestes a ser revelados, e um mistério profundo pairava sobre eles, como um manto de suspense. As perguntas se acumulavam, mas uma resposta tornava-se clara. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos! Quando finalmente Marcos a ajudou a se levantar, um ruído abrupto cortou a noite. Um grito distante, seguido por um som ensurdecedor de uma explosão. A parede de um edifício próximo ruiu em um estrondo. O chão tremeu sob os pés de todos. Rosa instintivamente se jogou para trás, agarrando o braço de Marcos com força. O brilho dos vidros quebrados e os gritos de pânico preencheram o ar. A cena se transformou em caos. Pessoas corriam sem direção, e a fumaça começou a se espalhar como uma névoa densa que engolia tudo ao seu redor. "Rosa, nós precisamos sair daqui!" gritou Marcos.
a preocupação estampada em seu rosto. Mas enquanto ele olhava para o caos, algo chamou sua atenção. Um homem saía do edifício desmoronado, seus olhos brilhando com uma cólera incontrolável. Era o empresário que tinha arruinado a vida de Rosa e sua família, e ele segurava algo na mão, uma arma. A fúria tomou conta do coração de Rosa. As memórias de sua família, toda a dor e sofrimento que ela carregava. Era como se o tempo tivesse parado. Ela não podia acreditar que o homem responsável pela sua tragédia estivesse bem ali, à vista, como um espírito maligno. O desejo de vingança queimava como nunca antes. Mas antes que pudesse agir, algo ainda mais chocante aconteceu. Marcos, por impulso, avançou. "Pare!" gritou, em um espaço que parecia ter encolhido ao som da explosão. E quando ele se aproximou, o empresário virou a arma para ele. O movimento foi tão rápido que Rosa mal teve tempo de processar. Um disparo ecoou, e o mundo se tornou um turbilhão de gritos e desespero. Marcos caiu no chão, sua camisa branca rapidamente manchando de vermelho. O pânico tomou conta de Rosa. Ela gritou, um grito que partiu sua alma. "Não, Marcos, não!" Ela se lançou até ele, desesperada, o coração martelando no peito. O olhar de Marcos estava cheio de dor, mas também voltou-se para ela, um misto de compreensão e raiva. "Rosa, a verdade, você precisa saber." Ele começou, mas a dor interrompeu sua fala. Assim, Rosa entendeu que aquele momento não era apenas sobre vingança. Era sobre segredos que poderiam mudar suas vidas para sempre. A multidão que o cercava agora absorvia a cena, mas seus olhares estavam fixados em Rosa. A confusão e o horror eram palpáveis. O empresário com a arma, agora visivelmente aterrorizado, começou a recuar. Isso não era parte do plano. Eu não queria que isso acontecesse. Foi então que uma mulher, que Rosa não reconheceu, gritou seu nome. "Rosa, essa não é a hora de hesitar. Ele é culpado. Fale a verdade antes que seja tarde demais." A urgência nas palavras da mulher fez o coração de Rosa disparar. O que ela queria dizer? Que verdade era aquela? Com Marcos sangrando aos seus pés e as sombras de seu passado se aproximando, a decisão que tinha que tomar pesava sobre seus ombros. As memórias, a vingança, o desejo de justiça. Tudo girava como um furacão em sua mente. Ela olhou para Marcos, e a conexão que tinham se tornou mais clara do que nunca. Ele não era apenas um milionário barbeiro. Ele era a chave para o mistério que carregava. Mas quando um novo grito ecoou pela rua, a reviravolta estava prestes a se intensificar. Rosa percebeu que a chuva de segredos começava a desabar. Enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, algo dentro dela despertava. A verdade estava prestes a ser revelada. E ninguém, nem mesmo ela, estava preparado para o que viria a seguir. Rosa olhava para Marcos, seu coração batendo forte. O caos ao redor se tornava apenas um sussurro em comparação à dor que ela via nos olhos dele. O que fazer? Vingança ou salvar aquele homem que, em meio à destruição, se tornara um porto seguro? O grito da mulher ecoou em sua mente, mas antes que pudesse decidir, outro choque a atingiu. Um estrondo imenso tirou sua concentração. O prédio em frente, parcialmente em ruínas, ruiu ainda mais, e uma nuvem de poeira e escombros tomou conta da cena. Era como se a cidade, em sua fúria, quisesse engolir tudo. Marcos estava no chão, a vida escorrendo dele, e por um instante,
Tudo parecia surreal. Ele olhou para Rosa e tentou sorrir, mas a dor em seu rosto dizia o contrário. A multidão se agitou e as pessoas começaram a gritar. Mas Rosa só conseguia observar a cena se desenrolar. E enquanto suas emoções se misturavam, amor, culpa, raiva, algo surgiu no horizonte da sua mente. Marcos, você precisa ficar comigo. Ela se afundou em sua dor. Sua voz tremia. Mas ele fechou os olhos e, aquele segundo, arrastou-se. Acreditava que o tempo poderia ser paralisado. Os gritos ao redor começavam a se tornar insuportáveis. E então, a reviravolta mais chocante aconteceu. Um brilho ofuscante surgiu do lado oposto, e entre os destroços, emergiu uma silhueta que causou um aperto no estômago de Rosa. A figura, envolta em fumaça, se aproximou. Era uma mulher, e Rosa a reconheceu. Não era uma estranha. Era Clara, sua irmã, aquela que pensava estar morta. Rosa. A voz de Clara cortou a confusão, e cada pessoa que estava ali pareceu segurar a respiração. Você precisa saber a verdade. Ela gritou, avançando em direção à irmã. Os olhos de Rosa se arregalaram. O que estava acontecendo? Clara se aproximou e o tumulto em volta dela se desfez como uma maré recuando. A mulher que ela pensava ter perdido para sempre estava ali, viva. Mas as perguntas a inundaram. Como? Por quê? Eu voltei para acabar com isso de uma vez por todas, Clara disse, e a sua expressão era determinada. O caos e a dor parecem não incomodá-la. Aquele empresário, ele está por trás de tudo. O que aconteceu com nossa família foi um plano. O coração de Rosa disparou. Se Marcos estava lutando pela vida, Clara trazia à tona uma verdade que poderia mudar tudo. Mas o que você quer dizer? Rosa questionou, sua voz embargada. Cada palavra dela se tornava um peso. Ele fez todos acreditarem que éramos culpadas. E eu fui forçada a fugir. Fui uma prisioneira desse segredo. Clara olhou para Rosa com um misto de tristeza e determinação. E agora, precisamos nos unir. Há muito mais em jogo do que você imagina. Precisamos enfrentá-lo. O quê? O que você quer dizer com unir? Rosa sentiu que o mundo girava. Da irmã, Clara, que desejava vingança, para a nova aliança que estava sendo formada. E se Marcos, se ele estiver envolvido nisso? Nesse momento, e silêncio pairou entre elas, enquanto o coração de Rosa disparava. A ideia de que a verdade, que poderia salvá-las, também poderia acabar em tragédia, a apavorava. Marcos, ainda no chão, olhou para Rosa e Clara, seus olhares de desespero a implorarem por respostas. As verdades, elas ferem. Mas você precisa decidir, Rosa. Qual caminho você vai escolher? O pedido alcançou as profundezas de seu ser. Enquanto o eco das vozes crescia e a noite se tornava mais densa, Rosa usou suas últimas forças para se levantar. Eu quero justiça, mas não tenho certeza do que isso significa agora. O que você fez, Marcos? Um novo grito ecoou na noite. Era a cidade, como um grave aviso. Os segredos estavam prestes a serem revelados e nem tudo seria como antes. Rosa sabia que não havia como voltar atrás. Seus olhos se fixaram em Marcos, em Clara e em tudo o que estava por vir. Uma nova era começava. Uma tempestade de revelações que poderia despedaçar qualquer laço, inclusive os que Rosa mal havia começado a entender.
E quando a verdade finalmente emergisse, não haveria salvadores. Apenas escolhas difíceis a serem feitas. Rosa olhava para Marcos, seu coração batendo forte. O caos ao redor se tornava apenas um sussurro em comparação à dor que ela via nos olhos dele. O que fazer? Vingança ou salvar aquele homem que, em meio à destruição, se tornara um porto seguro? O grito da mulher ecoou em sua mente. Mas antes que pudesse decidir, outro choque a atingiu. Um estrondo imenso tirou sua concentração. O prédio em frente, parcialmente em ruínas, ruiu ainda mais, e uma nuvem de poeira e escombros tomou conta da cena. Era como se a cidade, em sua fúria, quisesse engolir tudo. Marcos estava no chão, a vida escorrendo dele, e por um instante, tudo parecia surreal. Ele olhou para Rosa e tentou sorrir, mas a dor em seu rosto dizia o contrário. A multidão se agitou, e as pessoas começaram a gritar, mas Rosa só conseguia observar a cena se desenrolar. E enquanto suas emoções se misturavam, amor, culpa, raiva, algo surgiu no horizonte da sua mente. Marcos, você precisa ficar comigo. Ela se afundou em sua dor. Sua voz tremia, mas ele fechou os olhos e aquele segundo arrastou-se. Acreditava que o tempo poderia ser paralisado. Os gritos ao redor começavam a se tornar insuportáveis, e então a reviravolta mais chocante aconteceu. Um brilho ofuscante surgiu do lado oposto, e entre os destroços emergiu uma silhueta que causou um aperto no estômago de Rosa. A figura, envolta em fumaça, era Clara, sua irmã, aquela que pensava estar morta. Rosa! A voz de Clara cortou a confusão, e cada pessoa que estava ali pareceu segurar a respiração. Você precisa saber a verdade, ela gritou, avançando em direção à irmã. Os olhos de Rosa se arregalaram. O que estava acontecendo? Clara se aproximou, e o tumulto em volta dela se desfez como uma maré recuando. A mulher que ela pensava ter perdido para sempre estava ali, viva. Mas as perguntas a inundaram. Como? Por quê? Eu voltei para acabar com isso de uma vez por todas, Clara disse, e sua expressão era determinada. O caos e a dor parecem não incomodá-la. Aquele empresário, ele está por trás de tudo. O que aconteceu com nossa família foi um plano. O coração de Rosa disparou. Se Marcos estava lutando pela vida, Clara trazia à tona uma verdade que poderia mudar tudo. Mas o que você quer dizer? Rosa questionou, sua voz embargada. Cada palavra dela se tornava um peso. Ele fez todos acreditarem que éramos culpadas. E eu fui forçada a fugir. Fui uma prisioneira desse segredo. Clara olhou para Rosa com um misto de tristeza e determinação. E agora, precisamos nos unir. Há muito mais em jogo do que você imagina. Precisamos enfrentá-lo. O quê? O que você quer dizer com unir? Rosa sentiu que o mundo girava. Da irmã Clara, que desejava vingança, para a nova aliança que estava sendo formada. E se Marcos? Se ele estiver envolvido nisso? Nesse momento, o silêncio pairou entre elas, enquanto o coração de Rosa disparava. A ideia de que a verdade, que poderia salvá-las, também poderia acabar em tragédia, a apavorava. Marcos, ainda no chão, olhou para Rosa e Clara, seus olhares de desespero, a implorarem por respostas. As verdades elas ferem, mas você precisa decidir, Rosa. Qual caminho você vai escolher? O pedido alcançou as profundezas de seu ser. Enquanto o eco das vozes crescia e a noite se tornava mais densa, Rosa usou suas últimas forças para se levantar. Eu quero justiça, mas não tenho certeza do que isso significa agora.
O que você fez, Marcos? Mas naquele instante, um novo som invadiu o ar. Uma sirene distante, seguida por tiros. A multidão entrou em pânico e Rosa virou a cabeça. Da direção do empresário, um grupo de homens de terno avançou, armados e determinados. O olhar de Clara se encheu de terror. Rosa, ele os chamou. Estamos em perigo. Rosa começou a correr, puxando Marcos com ela. Mas antes que pudessem escapar, um dos homens se aproximou. E em um movimento rápido, deu um tapa na cara de Clara. Você aqui, sua traidora, achou que podia fugir do que fez? Ele gritou, a raiva emanando dele como fogo. Rosa ficou paralisada. O quê? Clara, o que você fez? Se virou para a irmã, seu coração em choque. Clara, com lágrimas nos olhos, parecia perdida. Eu não quis. Eu só queria proteger você. A confusão agora se tornava um labirinto, e Rosa não sabia em quem confiar. As verdades estavam começando a se desenrolar, e cada camada revelava a dor mais intensa. Estamos todos em perigo, gritou Marcos, ainda no chão. E nesse momento a realidade a atingiu como uma tempestade. As alianças que pareciam tão claras, agora estavam manchadas. O caos estava se intensificando, enquanto os homens armados caminhavam mais próximos. A cidade se tornava um campo de batalha. Rosa, agora não é o momento para hesitar. Precisamos nos esconder, ou estamos todos perdidos, dizia Clara, sua determinação se misturando ao desespero de sua situação. Mas Rosa não sabia o que fazer. A verdade estava emaranhada em mentiras, e cada revelação parecia uma faca na alma. Com o grupo se aproximando e o caos crescendo, a decisão estava em suas mãos. Que verdade é essa que você escondeu, Clara? A raiva e a confusão dominavam Rosa, mas em seu íntimo, um fio de esperança ainda pulsava. O que mais estava por vir? Rosa olhava para Marcos, seu coração batendo forte. O caos ao redor se tornava apenas um sussurro em comparação à dor que ela via nos olhos dele. O que fazer? Vingança? Ou salvar aquele homem que, em meio à destruição, se tornara um porto seguro? O grito da mulher ecoou em sua mente, mas antes que pudesse decidir, outro choque a atingiu. Um estrondo imenso tirou sua concentração. O prédio em frente, parcialmente em ruínas, ruiu ainda mais e uma nuvem de poeira e escombros tomou conta da cena. Era como se a cidade, em sua fúria, quisesse engolir tudo. Marcos estava no chão, a vida escorrendo dele, e por um instante, tudo parecia surreal. Ele olhou para Rosa e tentou sorrir, mas a dor em seu rosto dizia o contrário. A multidão se agitou e as pessoas começaram a gritar. Mas Rosa só conseguia observar a cena se desenrolar. E enquanto suas emoções se misturavam, amor, culpa, raiva, algo surgiu no horizonte da sua mente. Marcos, você precisa ficar comigo. Ela se afundou em sua dor, sua voz tremia. Mas ele fechou os olhos, e aquele segundo arrastou-se. Acreditava que o tempo poderia ser paralisado. Os gritos ao redor começavam a se tornar insuportáveis. E então, a reviravolta mais chocante aconteceu. Um brilho ofuscante surgiu do lado oposto, e entre os destroços emergiu uma silhueta que causou um aperto no estômago de Rosa. A figura, envolta em fumaça, se aproximou. Era uma mulher, e Rosa a reconheceu. Não era uma estranha. Era Clara, sua irmã, aquela que pensava estar morta. Rosa! A voz de Clara cortou a confusão, e cada pessoa que estava ali pareceu segurar a respiração. Você precisa saber a verdade, ela gritou, avançando em direção à irmã. Os olhos de Rosa se arregalaram.
o que estava acontecendo. Clara se aproximou, e o tumulto em volta dela se desfez, como uma maré recuando. A mulher que ela pensava ter perdido para sempre estava ali, viva. Mas as perguntas a inundaram. Como? Por quê? Eu voltei para acabar com isso de uma vez por todas, Clara disse, e sua expressão era determinada. O caos e a dor parecem não incomodá-la. Aquele empresário, ele está por trás de tudo. O que aconteceu com nossa família foi um plano. O coração de Rosa disparou. Se Marcos estava lutando pela vida, Clara trazia à tona uma verdade que poderia mudar tudo. Mas o que você quer dizer? Rosa questionou, sua voz embargada. Cada palavra dela se tornava um peso. Ele fez todos acreditarem que éramos culpadas. E eu fui forçada a fugir. Fui uma prisioneira desse segredo. Clara olhou para Rosa com um misto de tristeza e determinação. E agora, precisamos nos unir. Há muito mais em jogo do que você imagina. Precisamos enfrentá-lo. O quê? O que você quer dizer com unir? Rosa sentiu que o mundo girava. Da irmã Clara, que desejava vingança, para a nova aliança que estava sendo formada. E se Marcos, se ele estiver envolvido nisso? Nesse momento, o silêncio pairou entre elas, enquanto o coração de Rosa disparava. A ideia de que a verdade que poderia salvá-las também poderia acabar em tragédia apavorava. Marcos, ainda no chão, olhou para Rosa e Clara, seus olhares de desespero a implorarem por respostas. As verdades, elas ferem, mas você precisa decidir, Rosa. W. Qual caminho você vai escolher? O pedido alcançou as profundezas de seu ser. Enquanto o eco das vozes crescia e a noite se tornava mais densa, Rosa usou suas últimas forças para se levantar. Eu quero justiça, mas não tenho certeza do que isso significa agora. O que você fez, Marcos? Mas naquele instante, um novo som invadiu o ar. Uma sirene distante, seguida por tiros. A multidão entrou em pânico, e Rosa virou a cabeça. Da direção do empresário, um grupo de homens de terno avançou, armados e determinados. O olhar de Clara se encheu de terror. Rosa, ele os chamou! Estamos em perigo! Rosa começou a correr, puxando Marcos com ela. Mas antes que pudessem escapar, um dos homens se aproximou e, em um movimento rápido, deu um tapa na cara de Clara. Você aqui, sua traidora, achou que podia fugir do que fez? Ele gritou, a raiva emanando dele como fogo. Rosa ficou paralisada. O quê? Clara, o que você fez? Se virou para a irmã. Seu coração em choque. Clara, com lágrimas nos olhos, parecia perdida. Eu não quis. Eu só queria proteger você. A confusão agora se tornava um labirinto. E Rosa não sabia em quem confiar. As verdades estavam começando a se desenrolar. E cada camada revelava a dor mais intensa. Estamos todos em perigo, gritou Marcos, ainda no chão. E nesse momento, a realidade a atingiu como uma tempestade. As alianças que pareciam tão claras agora estavam manchadas. O caos estava se intensificando, enquanto os homens armados caminhavam mais próximos. A cidade se tornava um campo de batalha. Rosa, agora não é o momento para hesitar. Precisamos nos esconder, ou estamos todos perdidos, dizia Clara, sua determinação se misturando ao desespero de sua situação. Mas Rosa não sabia o que fazer. A verdade estava emaranhada em mentiras, e cada revelação parecia uma faca na alma. E então, um grito contra toda a balbúrdia ecoou. Uma mulher, uma velha conhecida que todos pensavam ter morrido naquela noite fatídica, apareceu. Era Maria, a mãe de Rosa e Clara. Chega! Ela gritou,
um poder em sua voz que fez o caos parar. Todos se voltaram. Vocês não entendem. A verdade é muito maior do que imaginam. O coração de Rosa parou. Maria estava bem diante de seus olhos. A mulher que elas pensavam perdida para sempre. Mãe, como você está aqui? A incredulidade tomou conta, enquanto o tempo parecia parar. Eu não posso explicar agora, mas o empresário não é quem vocês pensam. E Clara, você nunca deveria ter se afastado. Cada palavra de Maria era um novo golpe de realidade. O choque percorreu Rosa. Que mistério era esse? Seu mundo estava desmoronando, e a presença da mãe só aumentava a confusão. Precisamos de você, Rosa. Agora mais do que nunca. O que vem a seguir pode mudar tudo. As palavras de Maria eram um chamado à ação, mas também um aviso sombrio. E enquanto a tensão o cercava, como uma neblina densa, uma nova corrida pela verdade começou. Rosa percebeu, naquele instante, que as revelações mal haviam começado e nenhuma vida sairia ilesa. Um clique de segurança ecoou ao longe, e o grupo começou a se mover. Este era apenas o começo de algo aterrorizante. Enquanto a multidão voltava a se agitar, Rosa sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar e que os laços entre mãe e filhas nunca mais seriam os mesmos. Rosa estava paralisada, a voz de sua mãe ecoando como um trovão em sua mente. Mãe, como você está aqui? A confusão e a alegria se misturavam, mas o caos ao redor estava muito presente para que ela pudesse se perder na emoção. A presença de Maria era como um farol em meio à tempestade, mas com isso surgiam mais perguntas do que respostas. Maria avançou, os olhos cheios de uma mistura de... Precisamos sair daqui. A adrenalina pulsava nas veias de Rosa, mas a preocupação com Marcos, caído no chão, era avassaladora. Ele precisava de ajuda. Ele está ferido. Precisamos levá-lo a um hospital. É perigoso. Se ele não se cuidar, vai ser o fim. Clara disse, e Rosa sentiu uma onda de raiva misturada com desespero. O que sua irmã queria dizer? Havia algo mais, algo que se escondia sob a superfície dessa conversa desesperadora. Enquanto a multidão se agitou ao som de sirenes e gritos, algo mudou no ar. Um homem sob um terno escuro, seus olhos frios e calculistas, surgiu da fumaça. Era o empresário. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, que surpresa ver a família reunida. Mas vocês não perceberam? O show ainda não acabou. No mesmo instante, um tremor sacudiu a terra sob os pés deles. Um novo prédio ameaçou desmoronar. Rosa mal teve tempo de reagir. O empresário levantou a mão e um grupo de homens armados avançou, colocando Rosa e sua família em seu ponto de mira. Parem! Não se movam! Gritou um deles. A cena se congelou. A mente de Rosa funcionou como um relâmpago. Mãe, o que você sabe sobre ele? Sua voz tremia, e lágrimas brotaram de seus olhos. Maria não respondeu. A tensão aumentava e enquanto o pânico se espalhava, algo inusitado aconteceu. Clara, com um brilho feroz em seus olhos, gritou: Não, você não vai nos levar de novo. Eu não sou mais sua prisioneira. A fúria em suas palavras era palpável. O homem de terno estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, Clara se lançou em direção a ele. A multidão recuou, gritando um choque. Rosa sentiu seu coração disparar. Clara, não! Mas já era tarde. Clara agarrou o braço do homem e, em um movimento desesperado, puxou uma faca que estava oculta sob sua roupa. O impacto foi instantâneo. Rosa ficou em choque, enquanto Clara cravava a lâmina na carne do empresário,
que gritou em dor. Ah, você não pode me parar. Ele desequilibrou-se, os olhos cheios de raiva e surpresa. Mas ao fazer isso, a verdade escandalosa saiu de sua boca como uma flecha afiada. Você não é filha dele. Você foi a traidora que traduziu sua própria família. O olhar de Clara congelou e o tempo pareceu parar. Uma revelação devastadora. Rosa sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que isso significava? Clara não era filha de Maria? O que ela realmente sabia sobre o passado? O conflito familiar foi intensificado por segredos obscuros que jorraram como um rio furioso. Rosa olhou para a mãe, que estava pálida, quase perdida na realidade. Mãe, é verdade? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de medo e confusão. Maria, as mãos tremendo, finalmente falou. Sim, mas não como você pensa. A verdade é muito mais complicada. Eu precisava proteger vocês. Rosa se sentia perdida, o mundo girando. Era um turbilhão de emoções, traição, cólera e uma súbita necessidade de descobrir a verdade. O empresário se contorcia no chão, mas uma resposta não veio. Então, em um último ato de desespero, ele levantou o braço e indicou um bando de homens que começavam a cercar as 3 mulheres. Vocês não estão a salvo. A verdade só trará mais dor. E com essas palavras, aquela pequena centelha de esperança que havia surgido se apagou em um instante. Clara agora tinha uma escolha a fazer. E Rosa sabia que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O que realmente aconteceu no passado? Quem eram eles? E, acima de tudo, que segredos ainda estavam enterrados nas sombras de sua história familiar? O caos crescia novamente, e Rose sentiu que não havia como voltar atrás. A conexão com sua irmã nunca mais seria a mesma, e ao mesmo tempo, um novo ciclo de dor e descoberta estava prestes a começar. Rosa estava paralisada, a voz de sua mãe ecoando como um trovão em sua mente. Mãe, como você está aqui? A confusão e a alegria se misturavam, mas o caos ao redor estava muito presente para que ela pudesse se perder na emoção. A presença de Maria era como um farol em meio à tempestade. Mas com isso, surgiam mais perguntas do que respostas. Maria avançou, os olhos cheios de uma mistura de amor e urgência. Não é hora de falarmos disso. Precisamos sair daqui. A adrenalina pulsa. Ele está ferido. Precisamos levá-lo a um hospital. É perigoso. Se ele não se cuidar, vai ser o fim. Clara disse, e Rosa sentiu uma onda de raiva misturada com desespero. O que sua irmã queria dizer? Havia algo mais, algo que se escondia sob a superfície dessa conversa desesperadora. Enquanto a multidão se agitou ao som de sirenes e gritos, algo mudou no ar. Um homem sob um terno escuro, frios e calculistas, surgiu da fumaça. Era o empresário. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, que surpresa ver a família reunida. Mas vocês não perceberam? O show ainda não acabou. No mesmo instante, um tremor sacudiu a terra sob os pés deles. O novo prédio ameaçou desmoronar. Rosa mal teve tempo de reagir. O empresário levantou a mão e um grupo de homens armados avançou, colocando Rosa e sua família em seu ponto de mira. Parem! Não se movam! Gritou um deles. A cena se congelou. A mente de Rosa funcionou como um relâmpago. Mãe, o que você sabe sobre ele? Sua voz tremia e lágrimas brotaram de seus olhos. Maria não respondeu. A tensão aumentava e enquanto o pânico se espalhava, algo inusitado aconteceu. Clara, com um brilho feroz em seus olhos, gritou. Não, você não vai nos levar de novo. Eu não sou mais sua prisioneira. A fúria em suas palavras era palpável. O homem de terno estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, Clara se lançou em direção a ele.
A multidão recuou, gritando em choque. Rosa sentiu seu coração disparar. Clara, não! Mas já era tarde. Clara agarrou o braço do homem e, em um movimento desesperado, puxou uma faca que estava oculta sob sua roupa. O impacto foi instantâneo. Rosa ficou em choque enquanto Clara cravava a lâmina na carne do empresário, que gritou em dor. Você não pode me parar! Ele desequilibrou-se, os olhos cheios de raiva e surpresa. Mas ao fazer isso, a verdade escandalosa saiu de sua boca como uma flecha afiada. Você não é filha dele. Você foi a traidora que traduziu sua própria família. O olhar de Clara congelou e o tempo pareceu parar. Uma revelação devastadora. Rosa sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que isso significava? Clara não era filha de Maria? O que ela realmente sabia sobre o passado? O conflito familiar foi intensificado por segredos obscuros que jorraram como um rio furioso. Rosa olhou para a mãe, que estava pálida, quase perdida na realidade. Mãe, é verdade? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de medo e confusão. Maria, as mãos tremendo, finalmente falou. Sim, mas não como você pensa. A verdade é muito mais complicada. Eu precisava proteger vocês. Rosa se sentia perdida, o mundo girando. Era um turbilhão de emoções, traição, cólera e uma súbita necessidade de descobrir a verdade. O empresário se contorcia no chão, mas uma resposta não veio. Então, em um último ato de desespero, ele levantou o braço e indicou um bando de homens que começavam a cercar as 3 mulheres. Vocês não estão a salvo. A verdade só trará mais dor. E com essas palavras, aquela pequena centelha de esperança que havia surgido se apagou em um instante. Clara agora tinha uma escolha a fazer, e Rosa sabia que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. A expressão de Clara endureceu. Eu não vou deixar você destruir a nossa família outra vez. A raiva consumia, mas, em um movimento ainda mais chocante, ela apontou a faca para a própria mãe. Você disse que precisava proteger, e com um movimento brusco, a lâmina cortou o ar, mirando em Maria. Rosa gritou. 2. Não! Um choque percorreu seu corpo enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta. O impacto da lâmina atingiu Maria no braço, e ela caiu de joelhos, a expressão de dor e traição estampada no rosto. Clara, por quê? O olhar de Clara se transformou em horror. Mãe, eu não queria. Mas Maria, em meio à dor, levantou a mão. Você não percebe, Clara. A verdade que você busca está escondida em você. Somos mais do que você imagina. Você precisa saber que você é. Você é adotada. Cada palavra de Maria parecia perfurar o ar. O silêncio foi cortado por murmúrios de espanto que se espalharam pela multidão. Rosa ficou paralisada. O mundo girou. Clara não era realmente filha de Maria? A tensão explodiu, como um raio, cada segundo se arrastando em uma nova realidade. A verdade estava mais emaranhada do que nunca, e a conexão entre aquelas 3 mulheres desmoronava em um instante. Rosa olhou para Clara, seu coração partido. Clara, o que isto significa para nós? A pergunta pairou no ar, e tudo ao redor parecia ter desaparecido. A cidade em caos, as pessoas gritando. Nada disso importava agora. O que mais estava escondido? Enquanto a multidão se dispersava, a cena se tornava cheia de perguntas sem resposta. A vida que elas conheciam estava prestes a ser transformada para sempre, e nenhuma delas sabia como lidar com a nova verdade que as cercava. Rosa sentia uma tempestade se formando, e mesmo assim havia uma fagulha de esperança escondida nas sombras. Rosa estava paralisada,
a voz de sua mãe ecoando como um trovão em sua mente. Mãe? Como você está aqui? A confusão e a alegria se misturavam. Mas o caos ao redor estava muito presente para que ela pê. A presença de Maria era como um farol em meio à tempestade. Mas com isso surgiam mais perguntas do que respostas. Maria avançou, os olhos cheios de uma mistura de amor e urgência. Não é hora de falarmos disso. Precisamos sair daqui. A adrenalina pulsava nas veias de Rosa, mas a preocupação com Marcos, caído no chão, era avassaladora. Ele precisava de ajuda. Ele está ferido. Precisamos levá-lo a um hospital. É perigoso. Se ele não se cuidar, vai ser o fim. Clara disse, e Rosa sentiu uma onda de raiva misturada com desespero. O que sua irmã queria dizer? Havia algo mais. Algo que se escondia sob a superfície dessa conversa desesperadora. Enquanto a multidão se agitou ao som de sirenes e gritos, algo mudou no ar. Um homem, sob um terno escuro, seus olhos frios e calculistas, surgiu da fumaça. Era o empresário. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, que surpresa ver a família reunida! Mas vocês não perceberam? O show ainda não acabou. No mesmo instante, um tremor sacudiu a terra sob os pés deles. Um novo prédio ameaçou desmoronar. Rosa mal teve tempo de reagir. O empresário levantou a mão e um grupo de homens armados avançou, colocando Rosa e sua família em seu ponto de mira. Parem! Não se movam! Gritou um deles. A cena se congelou. A mente de Rosa funcionou como um relâmpago. Mãe, o que você sabe sobre ele? Sua voz tremia e lágrimas brotaram de seus olhos. Maria não respondeu. A tensão aumentava e enquanto o pânico se espalhava, algo inusitado aconteceu. Clara, com um brilho feroz em seus olhos, gritou: Não, você não vai nos levar de novo. Eu não sou mais sua prisioneira. A fúria em suas palavras era palpável. O homem de terno estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, Clara se lançou em direção a ele. A multidão recuou, gritando em choque. Rosa sentiu seu coração disparar. Clara, não! Mas já era tarde. Clara agarrou o braço do homem e, em um movimento desesperado, puxou uma faca que estava oculta sob sua roupa. O impacto foi instantâneo. Rosa ficou em choque, enquanto Clara cravava a lâmina na carne do empresário, que gritou em dor. Você não pode me parar. Ele desequilibrou-se, os olhos cheios de raiva e surpresa. Mas ao fazer isso, a verdade escandalosa saiu de sua boca como uma flecha afiada. Você não é filha dele. Você foi a traidora que traduziu sua própria família. O olhar de Clara congelou e o tempo pareceu parar. Uma revelação devastadora. Rosa sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que isso significava? Clara não era filha de Maria. O que ela realmente sabia sobre o passado? O conflito familiar foi intensificado por segredos obscuros que jorraram como um rio furioso. Rosa olhou para a mãe, que estava pálida, quase perdida na realidade. Mãe, é verdade? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de medo e confusão. Maria, as mãos tremendo, finalmente falou. Sim, mas não como você pensa. A verdade é muito mais complicada. Eu precisava proteger vocês. Rosa se sentia perdida, o mundo girando. Era um turbilhão de emoções, traição, cólera e uma súbita necessidade de descobrir a verdade. O empresário se contorcia no chão, mas uma resposta não veio. Então, em um último ato de desespero, ele levantou o braço e indicou um bando de homens
que começavam a cercar as três mulheres. Vocês não estão a salvo. A verdade só trará mais dor. E com essas palavras, aquela pequena centelha de esperança que havia surgido se apagou em um instante. Clara agora tinha uma escolha a fazer. E Rosa sabia que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. A expressão de Clara endureceu. Eu não vou deixar você destruir a nossa família outra vez. A raiva a consumia, mas em um movimento ainda mais chocante, ela apontou a faca para a própria mãe. Você disse que precisava proteger. E com um movimento brusco, a lâmina cortou o ar, mirando em Maria. Rosa gritou. Não! Um choque percorreu seu corpo, enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta. O impacto da lâmina atingiu Maria no braço, e ela caiu de joelhos, a expressão de dor e traição estampada no rosto. Clara, por quê? O olhar de Clara se transformou em horror. Mãe, eu não queria. Mas Maria, em meio à dor, levantou a mão. Você não percebe, Clara. A verdade que você busca está escondida em você. Somos mais do que você imagina. Você precisa saber que você é adotada. Cada palavra de Maria parecia perfurar o ar. O silêncio foi cortado por murmúrios de espanto que se espalharam pela multidão. Rosa ficou paralisada. O mundo girou. Clara não era realmente filha de Maria? A tensão explodiu como um raio, cada segundo se arrastando em uma nova realidade. A verdade estava mais emaranhada do que nunca, e a conexão entre aquelas três mulheres desmoronava em um instante. Rosa olhou para Clara, seu coração partido. Clara, o que isso significa para nós? A pergunta pairou no ar, e tudo ao redor parecia ter desaparecido. A cidade em caos, as pessoas gritando. Nada disso importava agora. O que mais estava escondido? Enquanto a multidão se dispersava, a cena se tornava cheia de perguntas sem resposta. A vida que elas conheciam estava prestes a ser transformada para sempre, e nenhuma delas sabia como lidar com a nova verdade que a cercava. Rosa sentia uma tempestade se formando, e mesmo assim havia uma fagulha de esperança escondida nas sombras. Rosa ficou paralisada. O mundo girou. Clara não era realmente filha de Maria? A tensão explodiu como um raio, e cada segundo se arrastava em uma nova realidade. A verdade estava mais emaranhada do que nunca, e a conexão entre aquelas três mulheres desmoronava em um instante. Clara, o que isso significa para nós? A pergunta pairou no ar, e tudo ao redor parecia ter desaparecido. A cidade em caos, as pessoas gritando. Nada disso importava agora. O que mais estava escondido? Enquanto a multidão se dispersava, a cena se tornava cheia de perguntas sem resposta. O empresário, agora ferido no chão, olhou para as três mulheres com um sorriso torto. Vocês realmente acham que sabem a verdade? Ele disse, com um tom desdenhoso. Uma família unida por segredos? Que bonito. Mas a realidade é muito mais sombria do que vocês imaginam. Rosa sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer? Sua voz tremeu. A respiração de Clara estava pesada e Maria parecia incapaz de se mover. Vocês não têm ideia do que eu sei. Maria, você não é a única com segredos. As palavras dele cortaram o ar, deixando um rastro de tensão. Se você realmente soubesse quem é a sua filha... Dan. Ele soltou uma risada baixa e irritante. Clara, a verdade vem de trás das sombras. O pânico cresceu em Rosa. Do que você está falando? Ela olhou para Maria, então para Clara. Um turbilhão de emoções tomando conta.
O que mais podia se esconder nas profundezas da história delas? Antes que pudessem perguntar novamente, um som alto rompeu a noite. O estampido de uma explosão à distância. Um clarão iluminou o céu, seguido de fumaça e caos. Pessoas começaram a gritar e a correr para todos os lados. O empresário, mesmo ferido, parecia satisfeito. Só uma pequena demonstração do que está por vir. Ele se levantou, agora esquecendo a dor. Naquele momento, tudo aconteceu rápido demais. Carla, com lágrimas nos olhos, gritou: "Pai!" E a revelação a atingiu como um soco no estômago. O empresário, o homem que havia destruído sua vida e da família, não era apenas um inimigo, mas uma conexão sanguínea, um pai que a abandonara. A revelação deixou Rosa em choque. Ela não apenas enfrentava um inimigo. Eles agora estavam ligados por laços que não podia entender. Maria ficou pálida, seus lábios se movendo. Não, isso não pode ser verdade. Rosa olhou para a mãe, a incredulidade estampada em seu rosto. É verdade ou não? Você sabia? As palavras saíram como um sussurro. O empresário sorriu maliciosamente. Ah, Maria, você realmente pensou que poderia esconder isso para sempre? O mundo é um lugar pequeno, e os segredos sempre voltam para assombrar. Rosa sentiu uma fisgada no peito. Clara não simplesmente não era filha de Maria. Havia um pai envolvido, e isso mudava tudo. Então tudo isso, tudo, é por causa de você? Clara gritou, sua voz carregada de dor e raiva. Você sempre poderia ter tido tudo, filha, mas você decidiu se aliar contra mim. O tom do empresário parecia escandaloso, mas também cheio de uma tristeza distorcida. Antes que Rosa pudesse processar, um novo grupo começou a se aproximar. Homens armados, mais uma vez. Rápido, precisamos sair! Gritou Maria, mas as palavras mal chegavam aos ouvidos de Rosa, que lutava com a nova realidade. A conexão sanguínea mudava tudo. Clara estava entre as duas realidades, a filha amada ou a reclusa, e essa nova verdade a levou a um limite que ainda não entendia. Enquanto as sirenes se intensificavam, ele segurou o braço de Rosa. Sabe, sua mãe sempre teve medo de que você descobrisse a verdade. E adivinha, ela estava certa. Ele gargalhou, mas o som chacoalhou as paredes delas. O pânico começou a se instalar. Clara levou Rosa a um canto, seu olhar ansioso. Precisamos decidir que lado estamos. Isso é real. A multidão em torno delas começava a se agitar novamente, os murmúrios se espalhando como um incêndio. Mas Rosa não sabia para onde correr. O empresário, agora a abordagem insana, estava a poucos passos deles, um sorriso provocador tingindo seu rosto. E não tinha como voltar atrás. Preparem-se para a tempestade, meninas. Hoje vocês aprenderão a verdade dolorosa. Enquanto a situação se tornava mais opressiva, Rosa percebeu que não apenas lutava por sua vida, mas pelo destino da família, linha do tempo de afetos e segredos verdadeiros. E quando tudo parecia que desmoronaria, uma nova explosão cortou o ar, e tudo se apagou em meio ao caos. O ar estava pesado com a tensão e o desespero, enquanto Rosa encarava o empresário, que se contorcia no chão, rindo de algo que só ele entendia. A verdade sempre encontra um jeito, minhas queridas. Ele gritou. A dor em sua voz não escondia um toque de satisfação. Maria, com o braço ferido, tentou se levantar. Você nunca terá o controle, seu monstro. Ninguém mais vai sofrer por sua causa. Sua determinação era clara, a dor não minava sua força.
Mas algo dentro de Rosa estava quebrando. Clara. Rosa sussurrou, olhando para a irmã, que estava paralisada, a lâmina tremendo na mão. Precisamos decidir. Isso não termina aqui. Clara piscou, como se despertasse de um pesadelo. Você tá certa. E naquele momento, a última barreira entre as duas desmoronou. Eu não sou sua filha. Não sou a traidora. Eu sou muito mais forte do que você pensa, e não vou deixar seu passado nos definir. O empresário se levantou abruptamente, seus olhos cheios de ira. Vocês estão erradas. Sem mim, vocês não são nada. Tudo o que lhes dei, tudo o que representam. Mas Rosa interrompeu, firme. Você nos deu dor e sofrimento, e estamos aqui, unidas, para enfrentá-lo. Seu coração pulsava de esperança. E enquanto as sirenes se aproximavam, Clara olhou para a mãe e para Rosa. Vamos derrubar esse homem. Uma última luta. O empresário avançou, mas as mulheres não hesitaram. Rosa e Clara se uniram. Um só movimento. Enquanto Maria mirava o empresário, com a força que lembrava os velhos tempos. Vamos acabar com isso. Clara agarrou o braço de Rosa, e juntas elas cercaram o empresário, a coragem pulsando em suas veias. O silêncio tinha um peso dramático, mas o som das sirenes ecoava ao longe, cada vez mais perto. Então, com um grito poderoso, Clara se lançou. No instante seguinte, todas as luzes da cidade pareciam brilhar. Rosa seguiu, o tempo congelado enquanto o impacto se desdobrava em lágrimas, gritos e o eco do passado sendo desfeito. A multidão ao redor finalmente começou a perceber, e os rostos se viraram para elas. Gritos de apoio e medo se misturaram. Para trás! A história de vocês não acaba aqui. Em meio à confusão, Clara olhando para Rosa e Maria. Irmã, mãe, precisamos dar um passo para frente, não para trás. Os olhos de Rosa brilharam. Um aperto no peito, mas a certeza de que mais segredos estavam por vir. As luzes da sirene cortaram a escuridão, e os homens armados hesitaram ao ver a união das três. O empresário, agora cercado, reve-se com raiva, mas também um pouco de medo. Vocês acham que podem me derrotar? Sim, elas gritaram em uníssono, enquanto a multidão se aglomerava, formando um círculo de defesa. E uma nova força emergiu. A verdade uniu aquelas mulheres de uma maneira que nada poderia destruir. Enquanto a noite se acalmava e os sons se dissipavam, Rosa soube que o confronto era apenas um prelúdio. A história delas, com suas feridas, segredos e verdades, apenas começava a se desenrolar. Os laços se fortaleciam, mas as dúvidas ainda pairavam no ar. E nesse momento, a cena se fechou como um filme, e o futuro parecia uma folha em branco à espera de ser preenchida. Rosa olhou nos olhos de Clara e Maria, uma mistura de esperança e incerteza no ar. Eles tinham vencido uma batalha, mas a guerra pela verdade ainda estava em andamento. Agora chegou a hora de vocês, fãs desta história. Se inscrevam imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a criar mais conteúdo incrível. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para D.